Olá pessoal, eu sou o professor João Tolentino e este é o segundo vídeo do curso de elaboração de banco de questões dinâmicos para questionários do Moodle. Neste vídeo, veremos sobre a geração aleatória de questões. A elaboração das questões do tipo básicas, mostradas no tópico anterior, são bastante importantes para a nossa compreensão. No entanto, elas podem ser facilmente criadas no próprio ambiente do Moodle. Neste tópico, nós vamos explorar todo o potencial do software R e do pacote Exam na criação de bancos de questões utilizando dados aleatórios. Isto significa criar diversas versões de uma mesma questão com diferenças aleatórias entre elas. Essas questões geradas irão compor bancos de questões imensos, que podem facilmente ter mais de 1000 questões. Vamos sempre partir de algum dos tipos básicos de questões vistos no vídeo anterior. O nosso primeiro exemplo é a questão do tipo única escolha aleatorizada. Nesse tipo de questão, são propostas várias alternativas verdadeiras e várias alternativas falsas, que são aleatoriamente escolhidas para compor cada questão gerada. No processo de escolha, apenas uma verdadeira é selecionada, e as demais são escolhidas entre as falsas. Nesta figura, vemos 4 versões do mesmo exercício, onde podemos observar as aleatorizações feitas no processo de escolha das alternativas das questões. Podemos observar que algumas das alternativas são comuns a uma ou mais questões. No entanto, há bastante diferença entre as 4 versões desse exercício. Por exemplo, nesse exercício de cima à esquerda, a alternativa correta é a letra D. E nesse outro exercício, à direita, a alternativa correta é a letra B. Então vejam que mesmo a alternativa correta é aleatoriamente escolhida entre as versões do exercício. E a ordem em que aparece essa alternativa correta, ela também é aleatorizada. E este é o código em R Markdown utilizado para gerar aquelas questões. Observem, a marcação ela é bastante semelhante ao que já vimos anteriormente. Começa com a palavra-chave question, o cabeçalho da questão, qual das seguintes afirmativas está correta e as alternativas listadas logo abaixo dessa palavra-chave answer list. Aqui foram propostas 15 alternativas, sendo que as 5 primeiras estão corretas e as 10 seguintes estão incorretas. Seguindo aqui no código, aparece a palavra-chave solution e a lista do feedback de todas as alternativas propostas anteriormente, debaixo da palavra-chave answer list. Então, como eu já falei, as 5 primeiras estão corretas e as 10 seguintes elas são incorretas ou falsas e ao lado disso está colocado o feedback também explicando por que essas alternativas são incorretas. Já indo para o final do código, meta information, nós colocamos este tape como S-choice, né, uma alternativa de única escolha, e X-solution eu preciso colocar tantas vezes o número 1 quanto o número de alternativas corretas. No caso, aparece o número 1 5 vezes e o 0 para as alternativas incorretas ou falsas. Então, 10 vezes o número 0. E aqui a última marcação, este shuffle, o número 5, indicando que das 15 alternativas propostas anteriormente, o programa deve selecionar 5 para compor a questão. Dessas 5 alternativas, uma será escolhida entre as corretas e as outras 4 serão escolhidas entre as falsas. Desse modo, sempre garantimos a proporção, uma correta e 4 falsas. Continuando com o próximo tipo de questão, múltipla escolha aleatorizada, também baseado em um dos tipos básicos que vimos no vídeo anterior. Nessa questão, são propostas muitas alternativas verdadeiras e também são propostas muitas alternativas falsas, que são aleatoriamente escolhidas para cada questão gerada. E no processo de escolha, ao menos uma verdadeira e ao menos uma falsa serão escolhidas para compor a questão. Na figura aqui ao lado, nós vemos 4 versões do mesmo exercício, onde é possível observar a aleatorização feita. As questões compartilham de algumas alternativas em comum, mas a ordem delas é totalmente aleatória. E aqui, o código em R Markdown utilizado para gerar as questões desse tipo. Vou passar rapidamente pela marcação,
porque já podemos ver que ela é bastante repetitiva e comum aos tipos vistos anteriormente. Então, a palavra-chave question, a palavra-chave answer list, e aqui estão listadas as alternativas, palavra-chave solution, palavra-chave novamente answer list, e a lista com o feedback relativo às alternativas propostas anteriormente. Neste caso aqui, as 3 primeiras estão corretas e as 4 seguintes estão falsas, com o texto explicativo de por que elas são consideradas falsas. Em Meta Information, xState mChoice, do tipo múltipla escolha, e xSolution colocamos no formato binário, então o número 1 aparece tantas vezes quanto o número de alternativas corretas, e o número 0 aparece tantas vezes quanto o número de alternativas falsas. Então, nesse caso, são 3 vezes o número 1 e 4 vezes o número 0. E por último, xShuffle, número 4, que indica quantas alternativas serão selecionadas no processo de escolha. Neste exemplo, serão escolhidas 4 alternativas, entre as corretas e entre as falsas, desde que, no mínimo, uma verdadeira e no mínimo uma falsa seja selecionada. Então eu poderia ter as seguintes opções: uma verdadeira e 3 falsas, 2 verdadeiras e 2 falsas, ou então 3 verdadeiras e uma falsa. Esse processo de escolha é totalmente aleatório. Seguindo, o próximo tipo é a questão única escolha com dados gerados. Nessas questões, nós vamos utilizar funções de amostragem ou de aleatorização para a geração de dados pseudo-aleatórios. E com certeza são essas funções que demonstram todo o potencial de criação de bancos de questões dinamicamente. Como exemplo, nessa figura ao lado, vemos 4 versões do mesmo exercício gerado a partir de números aleatórios. Esse exercício é bem simples. É proposto uma sequência de 6 números e pede-se para calcular a média entre esses 6 números. Mas observem que essa sequência numérica ela não se repete em nenhum dos exercícios. E se eu utilizar um processo de amostragem com uma sequência de números bastante grande, é possível que eu nunca tenha 2 exercícios exatamente iguais. Dentre as alternativas, apenas uma está correta e as outras 4 estão incorretas, e também são colocadas aqui de forma aleatória. Aqui no código em R Markdown utilizado para gerar aquele tipo de questão, aparece uma novidade, um pequeno trecho de código em R que fará a escolha aleatória da sequência numérica e também já vai calcular a solução desse exercício. Então vamos explicar linha por linha esse pedaço de código. A primeira linha começa com 3 vezes o acento crase e entre chaves a palavra-chave R, para indicar que é um código na linguagem de programação R. Em seguida, DGP é apenas um título que indica o que esse código irá fazer, no caso aqui é geração de dados aleatórios. E essa opção include igual a false, que indica que o código em si não será incluído no texto final da questão que vai aparecer lá no Moodle, mas os objetos gerados por ele podem ser utilizados em operações posteriores. Em seguida, essa função library, ela carrega alguns pacotes que podem conter funções úteis, o que é muito comum para quem já está aí acostumado com o R. Em todos os nossos exercícios, vamos carregar esses 3 pacotes: o próprio pacote exam, o pacote magrittr e o pacote kinitr. Estes 3 pacotes contêm todas as funções que utilizaremos aqui no nosso curso. Essa próxima linha, option se pen igual a 999, ela previne que os números sejam mostrados em notação científica e que, em alguns casos, podem levar a alguns erros que mostram os números de uma forma bastante bizarra. Esse trecho inicial dessas 5 primeiras linhas pode ser mantido. Esse trecho inicial, essas 5 primeiras linhas, pode ser mantido como padrão em todos os exercícios, sem necessidade de mudanças. Mesmo que não utilizarmos todas as funções desses 3 pacotes, não há uma diferença de desempenho significativa ao carregá-los para o R.
Aqui na sequência, em Random Data, nós iremos criar os objetos aleatórios. Esta não é uma palavra-chave ou uma palavra de marcação como algumas que vimos anteriormente, porque eu posso colocar esse aqui como um título e utilizar a nomenclatura que eu desejar, desde que ele inicie com esse símbolo de hashtag ou sustenido. No caso aqui, eu coloquei duas vezes esse símbolo apenas por uma questão de estilo. Aqui na linha seguinte, mu é o objeto que eu vou criar. Também esse nome pode ser qualquer nome à sua escolha. Na sequência tem essa flechinha aqui, feita com o sinal de menor que e um hífen, que significa atribuição, ou seja, a esse objeto mu será atribuído a operação que vem aqui na sequência. E que operação é essa? Definimos aqui uma sequência numérica do número 100 até o número 999, e dessa sequência serão escolhidos aleatoriamente 6 valores, por meio dessa função sample. Cada vez que essa linha é executada, ou cada vez que um exercício é criado, os 6 valores escolhidos irão diferir da escolha anterior. E este é o ponto principal da aleatorização. Seguindo aqui no código, abaixo desse título Solution, iremos executar alguns cálculos para obter a resposta correta. Na linha logo abaixo, criamos o objeto chamado min, com M maiúsculo para ficar bem diferente da função min, que calcula a média, e a ele é atribuído, então, a média daqueles 6 valores que estão armazenados no objeto mu, que foi criado anteriormente. E esse resultado ele é arredondado até a segunda casa decimal por meio dessa função round. Nessa próxima linha, nós vamos utilizar uma função de conveniência que está no pacote exam do R e facilita na criação das alternativas para uma questão de única escolha. Essa função, num_choice, cria 5 alternativas, sendo que uma delas é a correta, dada por essa opção correct igual a min. E mais 4 alternativas incorretas são definidas aleatoriamente. Podemos utilizar outros métodos para criar essas alternativas incorretas. Inclusive, uma dica é colocar como incorreta aqueles erros de cálculos que a gente sabe que são bastante comuns para o tipo de questão. Então, essa opção fica à sua escolha. Seguindo aqui no código, temos a palavra-chave question, então o início da questão. O cabeçalho dela, considere a sequência de números abaixo. E na sequência aparece esse pequeno fragmento de código em R. Colocado dessa forma é o que chamamos de código inline, porque ele é bastante compacto e serve muito bem para fazer operações muito simples, como esta aqui, que apenas imprime os valores armazenados no objeto mu, que são aqueles 6 valores escolhidos aleatoriamente no código mais acima. Continuando aqui com o cabeçalho, qual é a média desses valores? E aqui utilizamos mais um trecho de código em R, mas dessa vez com a função de conveniência answerList para imprimir as 5 alternativas criadas anteriormente e armazenadas no objeto SCH. Aqui é importante que essas opções estejam exatamente como colocadas aqui. Echo igual a false, que indica que o código ele não vai ser inserido, mas apenas o seu resultado. E result igual a as is, porque é um código gerado em R Markdown, que também é definido por essa opção aqui, markup igual a markdown. Aqui mais um detalhe importante, sempre lembre de fechar as 3 classes depois que elas foram abertas, como mostrado aqui nessa sequência. Continuando com o código, temos a palavra-chave solution e abaixo colocamos um texto explicando essa solução. A média é igual a min, ou seja, esse pequeno trecho do código inline ele vai imprimir o valor real da média calculada lá no primeiro código. Por último, meta information, o xstate é do tipo schoice, e aqui xsolution, de novo utilizamos uma função de conveniência, mchoice_toString, que colocamos dentro desse fragmento de código inline para criar a resposta no formato adequado, que é aquele tipo binário, uma sequência de 1 e 0. O nosso próximo tipo é a questão do tipo múltipla escolha com dados gerados. Ela é bastante semelhante ao tipo anterior, mas com a possibilidade de múltiplas escolhas na resposta. Aqui na figura ao lado, mostra um exemplo
com 4 versões do mesmo exercício. A base utilizada foi a mesma do exemplo anterior, da única escolha com dados gerados. No entanto, as alternativas elas são diferentes, relacionadas a algumas perguntas quanto à média dos valores, o maior e também ao menor valor. E aqui, o código em R Markdown utilizado para criar aquela questão. Esse código é um pouquinho mais complexo, então vamos tomar um pouco mais de tempo para explicá-lo. O início é essencialmente igual. O cabeçalho, carregar os pacotes, a opção para prevenir a notação científica. Aqui a criação do objeto mu contendo 6 valores aleatórios escolhidos da sequência de 100 até 999. E aqui em Solution, a primeira linha que calcula a média daqueles 6 valores, max que determina qual que é o valor máximo, e min qual que é o valor mínimo entre os 6 valores aleatoriamente escolhidos e armazenados no objeto mu. E aqui na sequência, a geração das questões, das soluções e também das explicações para elas. Primeira coisa, criamos 3 objetos em branco, com esse formato colocado aqui. Continuando aqui no código, nós utilizamos a função condicional while para garantir que ao menos uma resposta verdadeira esteja entre as alternativas selecionadas. É muito importante colocar essa função quando criamos as alternativas desse formato, porque pode ser que aconteça de nenhuma alternativa verdadeira estar selecionada. E caso isso ocorra, é impossível responder corretamente a questão. Na sequência, esta linha armazena no objeto Q uma seleção aleatória de 3 valores, escolhida entre os valores corretos da média, do valor máximo e do mínimo, ou então de qualquer valor da sequência de 6 números armazenada no objeto mu. Serão selecionados 3 valores para compor cada uma das alternativas, A, B ou C. Em seguida, questions entre colchetes 1 recebe o texto da alternativa 1, que tem que ser colocado dentro dessa função past0. Bastante atenção aqui também com as aspas. Quando eu colocar o texto, ele sempre deve ficar entre aspas. Aqui, a média dos valores é igual a e Q entre colchetes 1, que vai ser o primeiro valor entre aqueles selecionados para compor o objeto Q que vimos anteriormente. Então, esse valor ele pode ser um valor correto ou incorreto. Nós vamos testar nessa próxima linha, que vai compor então esse objeto solution, entre colchetes 1. Ele vai testar se o valor atribuído ao objeto Q na sua primeira posição, que é o Q entre colchete 1, ele é igual ao valor real da média calculada. Para fazer esse teste, eu tenho que colocar 2 vezes o sinal de igual, porque senão uma única vez seria um sinal de atribuição. 2 sinais de igual na sequência é o que queremos aqui, um sinal para testar se essa condição é verdadeira ou não. E por último, no objeto explanation, ou, a explicação, nós colocamos o texto, a média dos valores é igual a, e aí sim, o valor real da média calculada. Seguindo aqui, temos mais 2 blocos de código, bastante parecidos com aquele primeiro, que irão criar a segunda alternativa e a terceira alternativa. Eu escolhi aqui fazer a pergunta bastante simples, do tipo o maior valor, e a terceira alternativa do tipo o menor valor é igual a algum número. Continuando, então mais abaixo aqui no código, utilizamos esse bloco aqui para aleatorizar a ordem que essas alternativas elas irão aparecer. E agora entramos na questão propriamente dita, logo após a palavra-chave question. Cabeçalho, esse trecho de código em R inline para imprimir os valores armazenados no objeto mu. Continuando com a pergunta, assinale todas as alternativas verdadeiras. Normalmente utilizamos a função de conveniência answerList para imprimir os valores das questões. E aqui, logo abaixo da palavra-chave solution, usamos de novo essa função answerList, mas agora para imprimir o valor das explicações de cada uma das alternativas. Termina com o metainformation, xtape mchoice, porque é do tipo múltipla escolha, e xsolution utilizamos também a função de conveniência mchoice_string para imprimir a solução naquele formato adequado, que é o formato binário.
O próximo tipo é a questão numérica com dados gerados, cuja resposta é numérica, ou seja, um número inteiro ou decimal. Este vai ser o tipo preferido para quem, assim como eu, ministra alguma disciplina relacionada com a área das exatas. Aqui na figura ao lado, vemos 4 versões do mesmo exercício, com as diferenças aleatórias entre eles, né? No caso aqui, a questão é bastante simples, ela apenas pede o resultado de uma divisão e o espaço embaixo onde pode ser inserido essa resposta. E o código, em R Markdown, utilizado para criar questões daquele tipo. A parte inicial do código é exatamente igual ao que vimos anteriormente, e aqui abaixo do título Random Data, criamos dois objetos. Um que eu chamei de objeto A, ele contém uma amostra de apenas um número, escolhida entre a sequência de 30 até 80, que vai ser o numerador daquela operação de divisão. O outro objeto, objeto B, ele vai ter apenas um número, sample 1, né, escolhido aleatoriamente da sequência de 2 até 9, e ele vai ser o denominador da equação. E aqui, logo abaixo de solution, x igual a A dividido por B. Então, efetuamos aquela operação de divisão e esse valor vai ser arredondado até a segunda casa decimal por meio dessa função round. Logo abaixo no código, começamos com a questão propriamente dita. Logo abaixo aqui da palavra-chave question, a pergunta é qual é o resultado da divisão de A por B? Então aqui novamente utilizamos esse pequeno trecho de código R inline para imprimir o valor armazenado no objeto A e o valor armazenado no objeto B. E aqui abaixo, esse pequeno código é escrito em LaTeX e é utilizado para mostrar a equação melhor formatada. Bom, para quem já está acostumado com LaTeX, ou pelo menos escrever as equações em LaTeX, sabe que é a melhor opção para formatar de uma forma mais bonita ou mais elegante as equações. E para nossa sorte, esse trecho em LaTeX ele é perfeitamente interpretado aqui no R Markdown. Chama atenção aqui para um detalhe, que todo o código escrito em LaTeX ele deve ficar entre os símbolos de cifrão. Partindo já para o final do código, palavra-chave solution, onde ele mostra então o resultado real, imprime o valor armazenado no objeto x, e de novo a equação em formato LaTeX, só que agora com a resposta para ela. E meta information, xtape num, é a questão do tipo numérica, x solution, esse código inline para imprimir o valor armazenado no objeto x, que é o valor correto para essa questão, e xtol, utilizei uma pequena operação matemática aqui dentro que define uma tolerância de 10% em relação ao valor de x calculado. Ou seja, x multiplicado por 0,10 vai resultar num número que é 10% daquele valor que eu defini como a tolerância. E o último tipo de questão nesse tópico é texto curto com dados gerados. É aquele tipo de questão em que a resposta é um texto curto. A figura aqui abaixo mostra 4 versões do mesmo exercício que foi baseado no tipo texto curto mostrado no tópico dos exercícios básicos. Como eu não utilizei uma base de dados muito grande, é possível que hajam exercícios repetidos, como esse aqui superior à esquerda e esse aqui mostrado na parte inferior à direita. Mas as demais versões do exercício são aleatórias. E agora, o código em R Markdown, utilizado para gerar aquele exercício. O cabeçalho continua igual. E aqui na sequência, eu criei dois objetos, um que eu chamei de IATA10 e outro que eu chamei de ARPT10, em que estão armazenados o código IATA dos 10 aeroportos mais movimentados do Brasil e, nesse de baixo aqui, está armazenado o nome popular também desses 10 aeroportos mais movimentados do Brasil. É importante que a ordem que eles aparecem no primeiro objeto seja exatamente igual à ordem em que aparece no segundo objeto. Ou seja, GRU é relativo a Guarulhos, BSB relativo a Brasília, e assim por diante. Seria possível ter utilizado uma base de dados muito maior, com milhares de códigos para milhares de aeroportos. Eu preferi deixá-la mais enxuta aqui no nosso exemplo por questões didáticas.
Continuando, abaixo aqui do título Random Data, nós fazemos a seleção de um valor aleatório da sequência de números de 1 a 10, sendo que 1 a 10 é o número de opções que temos nos objetos anteriores, né, dos 10 aeroportos mais movimentados. E, logo abaixo, em Solution, IATA, então, é um objeto que eu criei, em que vai estar armazenado o código do aeroporto aleatoriamente selecionado, ali pelo objeto I, e a RPT vai estar armazenado o nome popular desse aeroporto, também escolhido aleatoriamente ali pelo objeto I. Continuando com o nosso código, entramos na questão propriamente dita, com a palavra-chave caching, o cabeçalho. Vejam aqui, ó, qual o código IATA para o aeroporto D, e imprimimos o nome armazenado naquele objeto, ARPT. E aqui em Solution, código IATA para o aeroporto D, imprimimos o valor armazenado no objeto ARPT e colocamos a resposta correta, que é o valor armazenado no objeto IATA. Meta Information, xtape é do tipo string, e xsolution, a resposta correta é aquele valor armazenado no objeto IATA. Vamos ver agora como fazer a pré-visualização desse tipo de arquivos correspondente às questões aleatórias aqui no RStudio. Tá? Então vamos seguir um pouquinho do que já foi visto anteriormente. Vou buscar lá no nosso material didático o download desse código. Então, salvar link, salvar nessa pasta aqui mesmo. Volto ali para o RStudio. Vamos abrir o arquivo. Esse primeiro tipo, então, única escolha aleatorizada. De novo, peço para fazer a pré-visualização ali, clicando naquele botão Finish. Então, ele vai renderizar para o HTML. Okay? Então, ele aparece aqui todas as alternativas, né? Obviamente que depois no Moodle ele vai ser utilizado aquele processo de escolha em que apenas 5 serão escolhidas, conforme eu coloquei aqui nessa informação do Xshuffle, né? Apenas 5. Aqui é só para a gente visualizar em geral de como ele iria ficar, né? Com todas as questões. Tá? Mas na questão gerada, apenas algumas delas vão aparecer. Depois a gente olha um pouquinho sobre isso também. Bom, não vou passar por todas as alternativas aqui, vou pular algumas, né, alguns tipos de questão. Então, voltando lá para o nosso material didático, vamos pular para a única escolha para dados gerados. Fazer o download do código. Salvar aqui. Coloquei o nome fshortdgt, Data Generation Process. Volto lá para o RStudio. Vamos abrir DGT. E fazer a pré-visualização. Esse passo é importante principalmente nesse tipo de questão, ela tem um código um pouquinho maior que pode frequentemente levar erros, né? Então fazer esse processo de pré-visualização nos garante que não vai ter nenhuma dificuldade lá no Moodle. Então não vai aparecer uma questão com alguma solução estranha, né? Com algum número estranho. Então aqui a pré-visualização dela, né? Esse tipo de questão, como ele utiliza o número aleatório aqui no código em R, se eu fizer uma nova pré-visualização, né, vamos ver que os números vão ser diferentes. Só para lembrar alguns deles, ó, a resposta desse, a média era 671,17. E a sequência numérica, ó, 503, 992, 970, 747, 398, 417. Então, só para fazer uma nova pré-visualização e vamos observar como esses números vão mudar, tá bom? Está ali, fazendo a renderização. E vejam que os números são totalmente diferentes. Então, ó, a média agora é 469 e ela está aqui na terceira posição.
Então foi totalmente diferente. Posso fazer quantas pré-visualizações eu quiser, cada uma vai ter um número totalmente diferente, né? E é bastante improvável que em algumas pré-visualizações, algumas poucas que eu faça, tenham dois exercícios exatamente iguais. Na verdade, posso construir talvez milhares dessas questões sem que nunca hajam dois exercícios exatamente iguais, né? Esse aqui 704, está pré-visualizando a próxima, a média é 506,5, então cada um vai ter um valor bem diferente do anterior. Voltando lá para o nosso material didático, vamos ver um tipo diferente, tipo numérico com dados gerados. Carregando aqui. Vamos ver a pré-visualização desse código aqui também. Voltamos lá para o RStudio. Vou abrir. Aqui, num tracinho DGP. Abriu. Eu vou fazer também a pré-visualização. Então mostra aqui, né, qual é o resultado da divisão 72 por 5. Aquele código em LaTeX que eu escrevia a equação. Veja como ele já apareceu aqui formatado, né? 72 dividido por 5 nesse formato. Então é bem útil para escrever equações, desde as simples até as bastante complexas, né? E a solução 14,4, o resultado dessa divisão. E aqui, de novo, né, se eu fizer alta pré-visualização, vai vir um conjunto de números diferentes. Agora, 46 dividido por 5 é outro resultado, né? Então, eu tenho como numerador opções de 30 até 80 e como denominador de 2 até 9. Mas nada impediria eu colocar um intervalo bem maior para esses valores. Então, mais uma pré-visualização. 76 dividido por 2. Tá? Então, só para demonstrar como cada vez que eu gero um exercício, ele vai vir um número aleatório, né? Ele vai vir um número diferente do anterior. Coincidentemente, né, em alguns casos pode ser repetitivo, mas a maior parte das vezes sempre vai vir um número bastante diferente. Muito bem, assim encerramos essa explicação sobre a geração aleatória de questões. No nosso próximo vídeo, vamos ver sobre questões embutidas do tipo close, que seriam questões com subquestões. Obrigado por assistir esse vídeo.